Boa noite, boa noite! Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Bora, Instagram, avisar a turma! Avisa a mulherada! Hoje a gente vai falar... Gente, tô com um monte de coisa nas minhas costas, meu Deus do céu. Hoje a gente vai falar relacionamento. Ansiedade no relacionamento. Será que a sua ansiedade está atrapalhando o seu relacionamento amoroso? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Di, bem-vinda, boa noite! Então a gente vai falar sobre isso, sobre relacionamento amoroso. Será que a ansiedade está atrapalhando o teu relacionamento? Hoje a gente vai olhar para isso, né? A gente sempre fala da ansiedade, da procrastinação. E hoje a gente vai falar de relacionamento. Porque a ansiedade, ela pode atrapalhar em muito as nossas relações. Porque junto com a ansiedade a gente tem muitos medos, né? E quanto que a gente projeta esses medos no nosso relacionamento amoroso, né? Então, hoje resolvi abrir esse tema aqui para te alertar, para te ajudar. Valara, Vânia, bem-vinda, boa noite. Para te alertar. Para abrir os teus olhos, porque pode ser que você esteja vivendo a ansiedade e você consiga enxergar isso melhor no teu relacionamento, né? Porque a gente vive ansiosa, a gente vive com medo, né? E a gente às vezes consegue identificar, isso fica muito mais claro nas nossas relações, né, na forma como a gente se relaciona com o outro, né, como a gente sente essa troca. Então hoje eu resolvi trazer, né, esse tema, como é que a ansiedade acaba afetando o nosso relacionamento amoroso. Nath, bem-vinda, Dairno, boa noite, querido, bem-vindo. Então, mulherada, o primeiro sinal, né, qual que é o primeiro sinal que eu tenho que tá atenta, enxergar que talvez a minha ansiedade esteja atrapalhando o meu relacionamento, né? Quando a gente se sente menos do que o outro, né? Quando você se sente insuficiente na relação. Então você começa ali, né, a trocar mensagem com a pessoa e tal, né? Ou às vezes você conhece a pessoa ali na faculdade, no trabalho, num barzinho e tal, não sei o que, você começa aquele flerte, né? Verônica maravilhosa, bem-vinda! Laninha, bem-vinda! Lê, bem-vindas! Boa noite! A gente começa, né, aquela troca lá, tal, na mensagem e tal, né, com o boy, aquela coisa toda, né, e tal, e a gente, claro, né, a gente se encanta por alguém, né, que a gente admira, normalmente assim, né, pra você continuar ali trocando ideia, né, sentir que realmente vale a pena, né, porque até aparece, né, gente, um monte, né, vamos combinar. Né, aparece, é o que eu falo aqui para as pacientes, né? Vamos analisar os currículos, né? Não é assim só chegar e não é assim que funciona, né? A gente tá aqui analisando os currículos e tal, claro, né? Você tá aí na gerência da tua vida, não tá? Analisando aí quem chega e quem que você deixa entrar e quem que você não deixa entrar na tua vida. Então é por aí. A Vânia, eu sou assim, pra mim ele sempre tá dando bola pra outra pessoa. Então, pera, Vânia, pera aí que nós vamos falar disso, né? Então, você começa a se relacionar com aquele cara e tal, com o boy ou com a mina, né? E tal, aquela coisa gostosa. E aí, né, normalmente a gente gosta, a gente se encanta, né, por alguém que tenha, né, um borogodó, né? Que é aquela coisa, né, gente? Não é na cabeça, né? Porque na cabeça, quantas vezes... Vamos combinar aqui, né? Quantas vezes a gente sai... Ai, não, tá... Né, uma pessoa boa, né, pessoa de família, né, tem uma profissão, um trabalhador, na cabeça, né, tá tudo certinho, vai ser o conto de fadas, né, porque conhece aqui o povo da família, né, todo mundo já se conhece, vai dar certo, aí você pega, não, vai dar certo, eu vou, né, e você insiste, aí não rola, né, aquela química, não bate, né, então quer dizer...
por que você vai continuar ali, né? Por que você vai insistir nessa relação? Mas aí o que acontece? Você não ouve, né? Você não presta atenção nos seus instintos. Você acaba indo pela cabeça, né? Por essa racionalidade do que deveria ser, né? Porque encaixa tão bem, porque tudo tem tanto a ver, né? A gente gosta das mesmas coisas, a gente participa do mesmo grupo social, né? E aí você acaba se atrapalhando toda ali naquele mecanismo, né? E esquece, gente, de perceber o que realmente você está sentindo ali naquele encontro, o que realmente você o que realmente você sente na presença do outro, né? Porque a gente está muito acostumada no mecanismo da cabeça, da racionalidade, né? Então a gente vai pro relacionamento, a gente entra ali e a gente não se percebe, né? A gente não tá conectada realmente com o que o nosso corpo está dizendo, né? Porque é corpo, né, gente? Racionalidade, cabeça é aqui, né? O pensamento. Agora, os nossos instintos, o que realmente a gente sente, vem aqui de baixo, né? Aquela borboleta no estômago, sabe? Então, é aqui que você vai ver o termômetro da coisa. Então, a gente normalmente passa por cima disso. Né? Então a gente, porque a pessoa tal, não sei o que, e você coloca aquela pessoa muitas vezes lá, né, como a minha avó dizia, na coroa da lua. Já ouviu falar dessa expressão? Né? Colocar a pessoa na coroa da lua, aí você coloca o outro lá na coroa da lua, né? Porque a pessoa é maravilhosa, porque a pessoa faz isso, porque a pessoa é aquilo, né? Projetando, né? Porque a gente sabe, né, cá entre nós, aqui no fundo da cozinha, como diz a minha mãe, né, aqui no fundo da cozinha, cá entre nós, a gente sabe que depois que você come 1 quilo de sal com o outro, né, que é uma metáfora, que pra gente conseguir comer 1 quilo de sal, né, junto com uma pessoa, demora ali muitos e muitos meses, né, você coloca ali todo dia um pouquinho de sal na comida, então até você acabar de comer esse 1 quilo de sal com o outro, você precisa conviver. Então, depois que você come, né, esse 1 quilo de sal com o outro, as projeções vão caindo, né, as máscaras vão caindo. Não é nem o outro que coloca a máscara, né, são as nossas próprias projeções, aquilo que a gente esperava do outro, e a gente acaba percebendo que não é nada daquilo, né, muito pelo contrário. Então, a gente acaba entrando nesse mecanismo de se achar menos do que a outra pessoa, né? Então, você se acha inferior, você se acha insuficiente dentro da relação, né? Que foi o que a Vânia estava falando, que ela se sente assim, né? Deixa eu ver aqui. Ana, bem-vinda. Jailson, Fabi, Ricardo, bem-vindo. Raquel, Manuel, bem-vindo. Boa noite. A Vânia falou, né? Pra mim, ele está sempre dando bola pra outra. Então é isso, né? Você se sente insuficiente nessa relação. Você sente que a outra pessoa, ela é muito mais do que você e que ela merece muito mais. Aí é que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo. Porque se você acha que a pessoa é muita areia pro seu caminhão, né? Você se acha pequena, você se acha insuficiente e você acredita que o outro merece algo melhor, que o outro merece uma outra mulher que não seja você, que você não é boa o suficiente nessa relação, né? Então por que você não se acha boa o suficiente? Né? Então, o quanto que a sua ansiedade, o quanto que a sua insegurança está refletindo no teu relacionamento. E vamos combinar, mulherada, vamos combinar, né? Quem é que gosta de gente insegura do lado? Quem? Né? Ninguém gosta, né? Então você tá insegura ali no teu relacionamento, toda hora ali tentando controlar o outro, né? Olhando as redes sociais, olhando o celular do outro. É claro que o cara vai perceber, é claro. E aí a gente corre o risco do que eu sempre falo, a gente corre o risco de cair no papel de mãe, né? Da controladora, né? Então eu quero controlar a vida do outro porque eu me sinto insuficiente,
porque eu me sinto uma porcaria, eu acho que o outro é maravilhoso, né, e que ele merece coisa melhor, então eu preciso ficar aqui morrendo de ciúme, tendo um ataque do coração, porque qualquer uma vai ser melhor do que eu, qualquer uma, lá do trabalho, lá não sei da onde, lá do contato que tinha, porque tem, né, gente, vamos combinar, né, todo mundo tem, né, as pessoas que conhecem, e faz parte, é saudável que o cara tenha, que a mina tenha, né. Agora, é a gente que precisa se fortalecer para poder lidar com isso, porque senão a gente vai morrer do coração, né? Porque senão a ansiedade vai a 1000. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Douglas, bem-vindo. Shirley, bem-vinda. Lidiane. Lídia, eu acho que ele não me ajuda, pois não assume, isso me mata. Pois é. Então, Vânia, aí é um ponto, né? Aí é um ponto. Não sei quanto tempo vocês estão juntos, mas se isso traz uma insegurança para o relacionamento, é importante que isso seja verbalizado, né? Mas aí a gente cai num outro lugar. Será que você tem essa coragem de se impor dentro dessa relação? Né? De exigir isso dele? Mas não exigir, sabe? Porque senão a gente entra muito nesse lugar, né? De forçar o outro. Mas colocar isso dentro do relacionamento, né? Então eu estou me sentindo assim. Nós já estamos nesse relacionamento há tanto tempo, né? Eu sinto que chegou o momento da gente dar um passo, né? Como é que é isso para você? E aí você ouve como é que é isso para outra pessoa, né? Agora, se a outra pessoa se nega, se para ele não faz sentido e para você faz, aí você precisa fazer uma escolha, né? Não, ou então eu continuo com essa pessoa nessas condições, ou não. Ou eu procuro uma outra coisa pra mim. Porque o que eu quero pra mim é um relacionamento sério. O que eu quero pra mim é isso, isso e isso. E pra outra pessoa, não. Então eu sigo a minha vida, né? Mas quando a gente está insegura, a gente não tem, né, esse culhão, digamos assim, pra bancar essa postura, né? Aí, ó. A Vânia, não, tenho medo dele me deixar. É isso, né, Vânia? É isso, a gente tem medo, né? Como é que eu vou falar isso? E aí a pessoa vai embora, aí a pessoa me deixa. Então eu prefiro ficar nessa situação, né? Eu prefiro ficar nessa dinâmica. Por quê? Porque talvez você precisa fortalecer a tua autoestima, né? Porque que nem você tem medo da outra pessoa te deixar, você sente que ele qualquer momento pode dar bola para outra, que outra mulher pode ser melhor do que você para ele, né? Então essa insegurança tá dentro de você. E essa insegurança precisa ser trabalhada, né? Até por isso que talvez, não sei se é o seu caso, né? Talvez você também pode desenvolver aí uma ansiedade. Porque o que é a ansiedade, né, mulherada? É esse mecanismo de defesa da nossa mente, do nosso inconsciente, que precisa entrar à tona, né? Que precisa entrar em cena, porque nós não nos sentimos seguras. Porque tem uma parte nossa que está insegura, que está vulnerável, que está frágil. Então, para compensar essa nossa fragilidade, o nosso inconsciente, ele ativa esse mecanismo de defesa, né? Que é um mecanismo primitivo da nossa mente, que é um mecanismo que ele é ativado, né? Para que a gente possa sobreviver. Então, se nós nos sentimos inseguras no mundo, se nós nos sentimos vulneráveis, se a gente se sentir insegura nas nossas relações, o nosso inconsciente vai ativar o mecanismo de defesa, que é esse mecanismo de luta ou fuga, né, do nosso inconsciente. Por isso que a gente tem aquelas sensações horríveis da ansiedade, que é o coração que acelera, a pupila dilata, né, as mãos começam a suar, né? Você começa a tremer, falta o ar. O que é isso? Né? É um mecanismo de luta ou fuga, né? Que o nosso inconsciente ativa, porque o tempo todo é como se você estivesse vulnerável, né? Como se você estivesse ali vulnerável a qualquer perigo iminente. E não, às vezes você está trabalhando na tua casa, lavando uma louça, estendendo uma roupa, pá, a ansiedade chega. Por quê? Porque tem ali uma dinâmica que está em desequilíbrio por conta dessa insegurança.
né? Dessa vulnerabilidade. Né? Então eu tenho medo de me impor, porque senão o outro vai embora. Olha a dependência aí, né? Aqui a Vânia, hoje mesmo falei isso, preciso me cuidar mais porque minha autoestima está lá embaixo. Eu sou ansiosa desde pequena. Então, Vânia, é essa insegurança, né, que faz com que a gente desenvolva ansiedade. E aí a gente consegue identificar isso nas nossas relações também, né, no nosso relacionamento amoroso. Quando a gente se sente extremamente insegura, né, com ciúmes, com medo da outra pessoa ir embora, dependente emocional do outro, né? Tenho crises horríveis. É horrível mesmo, Vânia, eu sei como é que é, eu já tive também. Crises assim de ir pro hospital, né? Eu já tive várias crises. Foi por isso que eu resolvi, inclusive, estar aqui falando disso, né? Porque eu cheguei também, né, em crises de pânico, de achar mesmo que eu já era, vou morrer. Vou passar, chegou o momento, vambora, né? Entrega pra Deus e vai. Verônica maravilhosa, lindeza. E é isso, né? Então a gente precisa olhar para as nossas relações. Então, se eu me sinto insegura, se eu me acho menos, se eu me acho insuficiente, esse é um sinal, né? Um sinal de alerta de que algo está errado dentro de mim. Né, e que eu preciso me fortalecer para eu estar com o outro aqui, gente, no equilíbrio, né? Ombro a ombro, outra pessoa legal, outra pessoa, você precisa inclusive achar o outro legal, né? Você precisa admirar o outro para ter né, o borogodó e tal, não sei o que, né? Porque também se você não admira, você entra naquilo que eu tava falando, né? Da gente, tipo, ser tudo certinho e tal e não ter o tchan. Então, beleza. Você acha aquela pessoa que tem o tchan, você, né, cola legal ali, a coisinha gostosa, né, mas aí você fica com ciúme, né, e aí você quer morrer do coração, e aí às vezes você até prefere pegar o mais ou menos, que pelo menos não me dá trabalho, né, já aconteceu isso, não aconteceu? Não aconteceu? De você falar, deixa eu ficar com esse daqui mesmo, né, não tô gostando muito, mas pelo menos não esquento a cabeça, né, porque eu sei que ninguém vai querer e tal, não sei o que, né. Eu sei que você já fez isso. Eu sei que você já fez isso. Mecanismo de defesa, né, amor? Pra não se colocar na vulnerabilidade. Porque você consegue uma coisinha melhor, né? Aí você fica morrendo de medo, porque você não confia em você não confia no seu taco. Então, bora, né? Bora se fortalecer pra gente conseguir uma coisa melhor, né, amor? Porque é assim que funciona, né? Se a gente tá segura, se a gente tá legal com a nossa vida, com a nossa autoestima, com o nosso corpo, com a nossa profissão, o meu desenvolvimento pessoal, né? Com a minha performance enquanto amiga, enquanto empresária, né? Enquanto mãe, eu tô comigo, eu tô do meu lado, né? E o relacionamento, ele vem pra somar. E aí eu não me sinto insegura, né? Eu não me sinto insegura. E aí, quando a gente pensa nessa insegurança, ou a gente vai para esse lugar da dependência emocional, ou a gente pode ir para um outro mecanismo, né, que a gente vai para competição. Muitas mulheres, elas entram num mecanismo de competir com o parceiro e com a parceira. Marci, bem-vinda! Boa noite, Vânia, virei chacota no hospital. Mulher, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. É muito forte. Crise de ansiedade não é brincadeira. Eu tento passar para minha filha o inverso da forma como eu fui criada. Ótimo, Vânia. É isso, né? É o que eu sempre falo. Quando a gente se cura, a gente cura toda a nossa linhagem, né? Então, tudo isso, toda essa insegurança que a gente reflete hoje na nossa vida, né, é resultado da nossa criação, é resultado da forma como a nossa família nos educou, né, as crenças limitantes que eles nos passaram, né, em todos os sentidos, em relação à nossa desenvoltura profissional, em relação à prosperidade,
né? Em relação à saúde, né? Então, autocuidado, tudo isso a gente herdou dos nossos pais, da nossa família, né? No sentido dessas crenças. E quando a gente muda, quando a gente toma consciência delas, em primeiro lugar, né, mulherada? A gente precisa tomar consciência dessas crenças limitantes, disfuncionais, que não nos levam para frente, que não nos impulsionam, que só boicotam o nosso desenvolvimento. A partir do momento que a gente toma consciência delas, a gente tem a oportunidade de transformá-las, né? E a partir do momento que a gente transforma isso na nossa psique, na nossa vida, a gente também consegue expandir e fazer isso também com os nossos filhos, né? Que nem a Vânia tá falando, que ela faz isso, né? Ela quer passar diferente para a filha dela. Desculpa, gente. Então, que eu sempre falo, quando a gente cura toda a nossa linhagem, né? Todo mundo que vem à nossa frente, a história vai ser diferente, né? Então, quando a gente se torna mais segura, a gente ensina os nossos filhos, as nossas filhas, as meninas, né, que chegam até nós, né? Eu tenho primas mais novas do que eu, e é tão gostoso saber, né, que eu mesmo não sendo mãe, posso passar esse ensino, né, para essa nova geração, né, para essas mulheres crescerem mais donas de si, no sentido de conseguirem se impor, de não serem mais dependentes emocionais de ninguém, de acreditarem mais na sua potência, né? Então é isso, mulherada, a transformação que a gente faz na nossa mente não fica só em nós, ela transborda, né? Porque quando a gente se sente mais segura, a gente atua melhor nas nossas faces, né? E todo mundo percebe a nossa segurança, né? Todo mundo se liberta também, né? Se sente autorizado a ser seguro, se sente autorizado a brilhar, né? Então é uma expansão muito grande quando a gente se transforma, que nem a Vânia tá falando aqui, né? Porque para ela não sofrer o que eu sofro, é isso mesmo, Vânia, é por aí, né? Então a gente mudar, né, essa dinâmica. E aí, voltando no que eu tava falando, Giovana, bem-vinda, Claudinea, lindona, bem-vinda, boa noite. Voltando no que eu tava dizendo, né, mulherada, da questão da competitividade. A gente, às vezes, quando a gente se sente insegura na relação, a gente tende a competir com o outro, né, pelo medo de ser rejeitada, né, pelo medo de se sentir insuficiente. Às vezes a gente quer mostrar, né, como disse a minha mãe, mostrar os seus brasões, né, que eu acho que é uma fala bem antiga, assim, né, de aquela coisa do brasão da família, né. Boa noite, Giovana, lindona. Né? Então, mostrar os seus brasões. Então, a mulher, ela vai para esse lugar da competitividade, né? Mostrar para que veio, né? Então, ela acaba entrando nesse mecanismo de competição com o outro. E quando a gente assume esse lugar porque a gente se sente insegura, né? Porque aquela pessoa que quer muito, né, mostrar que faz, que acontece, né, que quer competir com o outro, que o dela é sempre melhor, né? Ah, senão lá porque eu fui pra não sei pra onde. Ah, você foi? Não, mas eu fui pra não sei pra onde. Ah, tá. Então quer dizer, né, fica naquela competitividade. Essa mulher, ela tá numa dinâmica muito mais masculina, muito mais defensiva. Né? Ela está na defensiva. Por quê? Porque ela não se sente segura na própria essência. Ela acha que a outra pessoa não vai gostar dela por quem ela é, simplesmente. Né? Eu preciso fazer um tipo aqui pro outro gostar de mim, porque nem eu gosto de mim, né? Opa, nem eu gosto de mim. Né? Porque se eu gostasse, eu me mostraria pro outro sem problema nenhum. Né? Mas como nem eu gosto de mim, eu preciso ficar fazendo, né, um teatro, ficar fazendo tipo, né, para o outro gostar de mim. Mas é engraçado, né, gente? Aí o outro vai gostar de uma máscara, né, de um personagem. E não vai gostar de você, porque você não se mostra, você não aparece nessa relação, com medo, né, do outro. Com medo de desagradar o outro, com medo de ser insuficiente para o outro, do outro achar que você é uma bobinha,
né? Que você é uma pequenininha, que você é uma inadequada, então você não aparece nessa relação. Você fica fazendo papel, você fica fazendo tipo para o outro gostar de você, né? Tudo bem, faz parte, né? Às vezes faz parte. A gente precisa colocar certas máscaras em alguns ambientes, vestir certas personas. Mas dentro de um relacionamento amoroso, isso não pode acontecer, né? Quando a gente fala de um relacionamento amoroso, a gente fala desse lugar de vulnerabilidade, em que a gente se mostra, né? Em que a gente fica nu pro outro, em todos os sentidos, né? A nudez da alma, né? Você se mostra para outra pessoa. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa estar segura. Porque senão você vai ficar segurando o tempo todo, você vai ficar nessa defensiva. Né? Por quê? Porque você precisa se proteger. Porque você não confia que a outra pessoa vai gostar de você do jeito que você é. Né? Por isso que a gente precisa cuidar da nossa essência. Pra gente gostar de quem a gente é. E aí sim, ter coragem, né? Porque a gente já se acha show de bola, né? E aí você tem coragem de mostrar pro outro quem você é. Né? Então a mulher que ela se sente insegura, ao invés dela estar tranquila em relação, né, à sua personalidade, às suas escolhas, não, ela vai para um lugar de competitividade dentro do relacionamento. Então, se você está vivenciando isso, né, esse pode ser um sintoma da sua ansiedade, da sua insegurança. Né? Ou às vezes você sentir que o outro quer competir com você. Não, eu não estou competindo com o outro, mas o outro está competindo comigo. Ah, meu amor, pode ter certeza que alguma coisa está pegando em você dessa competitividade. Né? Se a gente se incomoda, é porque tem um correlato mental dentro de nós. A gente não se incomoda à toa. Não é porque senão, se você não se incomodasse, se não tivesse nada aí dentro de você, o outro ele quer competir, tá bom, querido, né? Você é maravilhoso? Tá bom. Eu sei do meu valor, eu também sou maravilhosa. Que ótimo, eu sou maravilhosa, você é maravilhoso, vamos juntos brilhar no mundo. Mas não é assim que acontece. Por quê? Porque você se sente insegura. Então, a gente primeiro precisa olhar para essa insegurança que causa ansiedade, que causa ciúmes e que causa competitividade dentro do relacionamento amoroso. Ivone, bem-vinda. Maria Vanessa, bem-vinda. Helenirka, bem-vinda. Boa noite. Um segundo sinal... Eu tô aqui com meu roteirinho, gente, porque senão eu começo a falar aqui e não paro nunca mais. E daqui a pouco eu vou atender ainda, daqui a pouquinho ainda tenho paciente. Bora lá, segundo sinal. Não fala o que pensa e o que sente. Quem tem dificuldade de falar o que pensa e o que sente no relacionamento, me conta aqui nos comentários, manda um foguinho aqui pra mim, pra eu poder entender. Sinal de fogo, sinal de fumaça. Não fala o que pensa, o que sente. Quantas vezes dentro do relacionamento o outro tem que ficar te perguntando, mas o que você tem? Fala pra mim o que você tem, que cara é essa? E aí você fala, não, nada, tenho nada. Vai passar, daqui a pouco passa, né? Não é nada com você. E é, né? E é, né? Claro que é, óbvio que é. Né? Mas você não fala, você esconde, porque você tem medo de entrar num conflito com o outro, né? Foi até o que a Vânia falou, eu não falo porque eu tenho medo da outra pessoa ir embora. Eu tenho medo da outra pessoa me deixar. Então, eu não exponho o que eu estou sentindo dentro dessa relação. Né? Então eu fiquei chateada com a pessoa, né? A pessoa não me ligou, a pessoa combinou comigo uma coisa, né? E aí eu fico quieta. E aí eu faço a cara, né, de emburrada para ver se a outra pessoa percebe. E normalmente, gente, se a gente for olhar a psique, né, masculina e feminina, normalmente os homens, eles têm mais dificuldade em perceber essas nuances,
né? Até pelo mecanismo primitivo da nossa mente, né? Os homens, eles foram criados, digamos assim, né? Desde lá da pré-história, né? Para estar para fora, para estar na caça, na pesca, na luta. Então, eles estão muito atentos, né, a questão mais prática, mais racional, mais estratégica da coisa. E nós mulheres, né, por sermos criadas mais indoor, digamos assim, né, mais dentro de casa, no sentido, né, da gente receber esses sinais sociais de que o mundo é perigoso, de que você precisa se proteger, né, que as mulheres são mais frágeis. Então a gente acabou desenvolvendo mais essa percepção, né, desses detalhes, dessas minúcias emocionais inconscientes. Então a gente percebe, por exemplo, quando um filho tá mal, chega chateado da escola, você já percebe. O que foi? O que você tem? Você já sabe, você já percebe. Quando alguém tá triste, né? Agora, a gente espera isso do parceiro. A gente acha na nossa cabeça que o homem, ele tem que ter a mesma dinâmica que a nossa, que ele vai perceber o que eu tô sentindo. E não. Né? E aqui eu tô trazendo, gente, homem e mulher, mas às vezes tem mulheres que têm uma dinâmica mais masculina. Então, se você se relaciona com uma mulher que também não percebe, pode ser que ela tenha uma dinâmica mais masculina. E você não fala o que você tá sentindo. Então, quer dizer, gente, não tem comunicação. Se não tem comunicação, não tem como evoluir o relacionamento. Não tem como a gente sanar problemas na relação. Né? Então, a mulher que tem ansiedade, ela tem muito medo de falar o que ela tá sentindo. De expor. Por quê? Porque ela tem medo do outro ir embora. Que nem a Vânia falou. Né? Por quê? Porque ela tem uma dependência emocional. Né? Então, a dependência emocional prende essa mulher nessa relação. E ela não consegue se impor. E ela não consegue dizer o que incomoda. E aí sim resolver o problema para não incomodar mais. Mas sabe o que acontece? Você vai engolindo o sapo. Né? Porque você não quer discussão, você tem medo do conflito, você tem medo do outro ir embora, você tem medo do outro te trair. Né? E aí você vai engolindo o sapo, engolindo o sapo, engolindo o sapo, aí chega uma hora que você estoura. E aí você é o quê? A louca, a descontrolada. Não dá pra conversar com você, né? É o que a turma fala de você, né? Você é estourada, quando tá de TPM ninguém aguenta. Por quê? Porque na hora que tá de TPM não dá pra segurar, né, amor? Aí a coisa vem, né? Aí é muito mais forte do que você. É o teu corpo, os hormônios que mandam, né? Aí não tem como. Ah, por que eu fico tão assim na minha TPM? Porque você engole um monte de sapo o mês inteiro? Ainda bem, graças a Deus, a natureza é muito sábia, né? Que ela fez a TPM. Até pra isso. Pra você dar vazão a toda essa repressão. Pelo menos uma vez no mês. Né? Porque senão isso depois vai somatizar e vai vir, né, em forma de sintoma no teu corpo. Então, a gente acaba, né, entrando nesse mecanismo de medo, de me colocar, de falar o que tá me incomodando dentro desse relacionamento. E aí o outro te faz o quê? De gato sapato, né? É claro que te faz de gato sapato. Porque daí o outro vai fazer o que ele quer, né? Da cabeça dele. O outro que vai direcionar o relacionamento. E pra você sempre tá tudo bem. Né? Até a página 2 tá tudo bem. Né? Porque não tá conseguindo dormir, tá com dor no corpo, com dor de cabeça. Né? Então você fala só que tá tudo bem, né? Só da boca pra fora. Mas só você sabe dos sintomas que você tem. Só você sabe. Na hora que você tá lá na cama, que você não consegue dormir, que te dá aquele pânico. O coração dá aquela acelerada, sabe? Antes de dormir, assim que você fala, meu Deus, é agora, vou embora. Né? Você sabe, só você sabe. Né? Dos pensamentos que te atravessam, do medo que você tem de perder as pessoas.
do medão que você tem da tua mãe e do teu pai morrer, de você morrer. Sintomas de ansiedade, né? Sintomas de ansiedade, o sistema de defesa aí atuando. Medo, muito medo, né? Medo às vezes sair de casa. Quantas mulheres me mandaram mensagem esses dias falando muito medo de sair de casa, de se relacionar, né? Então, da onde que vem tudo isso? Dessa insegurança, né? Dessa insegurança que vem muitas vezes da nossa infância, como eu sempre trago aqui para vocês, né? Porque essa segurança, essa estrutura, ela foi construída, né? A passo, ano após ano, né? Então, se a gente não teve, se a gente não aprendeu a confiar em nós, se a gente não foi estimulada, se a gente não foi incentivada, a gente vai seguir na nossa vida sendo insegura, achando que a gente é menos, se achando uma porcaria, uma incapaz, uma burra, uma inadequada. Esses dias eu ouvi um relato de uma mulher maravilhosa, modelo maravilhosa, e ela estava falando que chamavam ela de garça na escola, porque ela era alta e ela tinha as pernas finas, compridas, e ela se achava péssima, se achava desengonçada. E aí um dia foram lá, uns olheiros foram na escola e falaram pra ela ir lá no estúdio, tal, não sei o que, pra ela fazer um book, e ela foi lá e fez o book. E ela contou, gente, que a hora que ela viu as fotos do book, ela se emocionou. Porque naquele momento ela percebeu que ela não era feia. Ela falou, foi a primeira vez que aquelas fotos me impactaram, que eu tive uma outra visão de mim. Na hora que ela olhou para aquelas fotos e ela se viu ali, e ela foi olhando e foi percebendo, putz, eu não sou feia, não, eu sou bonita. Como assim? Pera um pouco, essa sou eu? Sabe, aquela estranheza, você já sentiu isso? Uma estranheza com a sua imagem? Né? Isso é bem impactante, bem importante a gente olhar. Como é que você encara a sua própria imagem no espelho, nas fotos, na câmera? Né? Então ela estava relatando que daí ela olhou aquelas fotos. Bem-vinda, Cíntia, Amara, Ana Lúcia, Ju Moraes, bem-vindas, boa noite. Ela olhou aquelas fotos e ela percebeu, gente, eu não sou feia não, eu sou bonita. Né? Então, o quanto que a forma como a gente se vê é diferente da forma como realmente eu sou e da forma como as outras pessoas me enxergam. Né? Então ela percebeu que ela estava se enxergando de uma forma diferente, de uma forma deturpada. Ela não tinha a real visão de si mesma. Por quê? Porque a visão que ela tinha dela passava pelo crivo, né, daquele bando de otário que falaram que ela parecia uma garça. Né? Cretino, né? Cretino. Então, passou por isso. O olhar que ela tinha sobre ela, a visão que ela tinha sobre ela, passava pelo crivo dos cretinos que fizeram bullying com ela lá na infância, lá na adolescência. Então, ela se enxergava inadequada, ela se enxergava feia, e ela era maravilhosa. E hoje, eu assisti ela contando a história da vida dela, e hoje, gente, a mulher é modelo, enfim, né? Então, olha que absurdo. E isso acontece com a gente a todo momento. Né? A gente não se enxerga, a gente se enxerga de uma maneira diferente de quem a gente realmente é, de como as outras pessoas nos enxergam. Porque a gente se enxerga através dos olhos dos outros, através da opinião que a outra pessoa colocou em você. E você aceitou aquela opinião, aquele feedback. Né? Você comprou, você acreditou na opinião e na análise que uma outra pessoa fez a seu respeito. Né? Que o outro tem mais valor que você, né? O outro sabe mais de você do que você, né? É o poder que a gente dá pro outro, né?
né? É o poder que a gente está dando pro outro. Claro, né, mulherada? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não sabe disso. E aí a gente acredita no que a turma tá falando, né? Por quê? Porque a gente precisa do outro, porque a gente cresce realmente nessa dinâmica de dependência da nossa mãe, dos nossos cuidadores. Então a gente precisa do olhar deles para a gente poder entender, enxergar, interpretar o mundo. Mas isso precisa ser mudado com o passar do tempo. Só que a gente tende a continuar se enxergando através dos olhos dos outros. A gente não toma posse desse olhar a partir de um determinado momento da nossa vida, não. A gente não aprendeu a fazer isso. E o meu trabalho aqui, inclusive, é esse. É te mostrar que você pode ter passado do tempo de olhar para isso, de tomar posse desse olhar, desse auto-olhar. E que você ainda está se enxergando através do olhar das outras pessoas. Então, quer dizer, você ainda está atuando com uma dinâmica infantil. Né? Porque a menininha que tem dependência emocional é a menininha que tem ciúme, é a menininha que precisa de amor, carinho e atenção, é a menininha ferida. Por isso que você ainda continua atuando com essa dinâmica infantil. E meu trabalho aqui é te mostrar que você pode largar essa dinâmica, que você deve largar essa dinâmica. Porque enquanto você estiver atuando com ela, se enxergando através dela, enxergando o mundo através dela, você não vai ter coisas que mulheres têm. Né? Mulher tem um relacionamento, menininha não tem relacionamento. Mulher ganha dinheiro, menininha não ganha dinheiro. Mulher tem sucesso profissional, menininha não tem sucesso profissional. Menininha brinca de boneca. Então, por que eu não avanço na minha vida? Porque você ainda não virou essa chave. Você ainda está atuando com uma dinâmica infantil. Você ainda está atuando com essa dinâmica de se enxergar o mundo através dos olhos das outras pessoas. Você ainda não desenvolveu a habilidade de se enxergar através dos seus olhos, de se aprovar, de se bancar. Não é bancar só de dinheiro não, gente, é bancar opinião. Mas não, a gente ainda fica dependente do olhar do outro, né? Nos enxergando através da opinião, da análise, do julgamento da outra pessoa. E, gente, é o que eu sempre falo aqui, as outras pessoas, elas estão projetando. Elas muitas vezes não estão nem te enxergando. E você aí, dando ouvido para os outros, ao invés de dar ouvido para você. Né? As pessoas, elas não nos enxergam. Quantas vezes eu não ouço aqui no consultório? Ah, minha mãe não me enxerga. Meu pai não me conhece. Na minha profundidade. Eles acham que me conhecem, mas eles não me conhecem. O meu marido não me conhece. Né? É uma sensação que a gente tem. De que às vezes a gente está com a outra pessoa e no fundo a pessoa não sabe quem você é. Lá nas profundezas, lá no seu íntimo. Né? Por quê? Porque a outra pessoa ela está projetando, ela não está realmente te enxergando muitas vezes. Sim, às vezes ela está te enxergando, você cria uma conexão. Mas muitas vezes não. Ela não está dizendo o que realmente você precisa fazer. Às vezes quando você pede uma opinião para o outro. Qual o caminho que eu devo seguir? É por aqui ou por ali? Ao invés de você consultar sua bússola interna, não, você vai pedir opinião para outra pessoa, porque você acha que a outra pessoa é mais coerente, a outra pessoa é mais sábia, a outra pessoa é mais espiritualizada. Né? Então eu vou perguntar para ela, porque ela vai saber me direcionar melhor. Né? Aí você pega e vai dar crédito, vai abrir a sua vida para outra pessoa te direcionar.
E a outra pessoa, ela vai te direcionar baseado no quê? Na vivência dela, nas experiências dela, nos lugares onde ela passou. E até ouso a dizer que muitas vezes ela vai te direcionar a benefício dela. Né? Muitas vezes. Ela pode, né, ser tendenciosa naquilo que ela vai falar. Por quê? Porque talvez ela ganhe uma vantagem com isso, não sei. Ah, e ela tá errada? Não, ela não tá errada, não. Você que tá errado ter pedido opinião. Não tô dizendo aqui, gente, que a gente não tem que pedir a opinião das pessoas. Mas não se direcionar completamente por aquilo que a outra pessoa tá falando, né? Não, eu vou reunir aquilo que aquela pessoa falou, vou ouvir o que o Beltrano falou, que o Ciclano falou, mas eu vou trazer tudo aqui para minha intimidade e eu, gerente da minha vida, vou decidir o que eu vou fazer, né, dos meus caminhos. Vou analisar esse conselho, né, vou dar ouvidos para esse apontamento, mas sou eu que decido, sou eu que direciono. Né? Então a gente precisa mudar essa dinâmica, sair da dinâmica da menina, né, que bate o martelo, fulano falou para eu ir por aqui, então vou ter que ir por aqui, é isso. Rose, bem-vinda, Márcia, Ivone, família Pires, Mira, Cíntia, bem-vindas, boa noite. E aí a gente fica nesse mecanismo, né? Então eu me enxergo através do outro. Né? Eu tenho opiniões a meu respeito, porque o outro falou que ele acha que eu sou isso, que ele me percebe assim. Mas peraí, você se percebe assim? Eu sempre faço essa pergunta, né? Ai, o meu namorado falou que eu sou não sei o que lá. Não, quantas? Gente, meu namorado falou que eu tenho depressão, que eu preciso tomar remédio. Ai, o meu namorado falou que eu sou esquizofrênica. Meu chefe falou que eu tenho transtorno bipolar. Todo mundo agora virou médico, psiquiatra, psicólogo, todo mundo dá o diagnóstico agora. E cadê você que não tá aí na gerência? E daí eu pergunto, né? Mas peraí, o que você acha de você? Que até agora você falou que todo mundo acha, mas assim, cadê você aqui na nossa conversa? Porque eu tô conversando com você. E você, o que você acha a respeito? Ah, não, eu não acho isso de mim. Era só isso que eu queria ouvir. Né? Não, eu não acho isso de mim. Então tá bom. Então você não acha, e eu quero ouvir o que você acha. Eu quero ouvir o que você tem pra falar de você. Porque não tem ninguém melhor no mundo, nem a sua mãe. Ai, não, mas a gente vai romantizar a mãe, né? Ai, não, gente. Pelo amor de Deus. Né? A gente romantiza o símbolo materno. Ah, não, a minha mãe sabe melhor do que eu, né? A minha mãe, ela me conhece. A minha mãe, não sei o quê. Você tá na dinâmica da menininha. Se você tá entregando a sua bússola na mão de outra pessoa, seja da sua mãe, mesmo que seja da sua mãe, você tá vivendo na dinâmica da menininha. E você deve fazer isso não só com a sua mãe, você deve fazer isso em todas as suas outras relações. Ficar dependendo do que o outro acha. Ficar dependendo do que o outro vai te direcionar. Resposta do outro. O que o outro quer fazer. Né? Ah, vamos marcar de sair. Ah, não, a outra pessoa que decide. Você nunca decide nada. Você sempre fica passivona. Né? Você não quer conflito. Você é boazinha, né? Uhum. Dinâmica da menininha. Mas você pode mudar. Você pode mudar isso. A partir do momento que você escolhe virar essa chave. Bora lá, mulherada. Senão eu fico falando. Deixa eu focar aqui no meu roteiro. Clau, lindona, bem-vinda. Boa noite. Terceiro sinal de que a ansiedade está afetando o seu relacionamento.
Ah, obrigada, lindona, saudade maravilhosa. Outro sinal que a ansiedade está afetando o seu relacionamento. Quando você quer controlar. Você quer controlar os passos da outra pessoa. E não só os passos, não é só para onde a outra pessoa vai, com quem ela vai, mas como ela se desenvolve, o que ela tem feito da vida dela, né? Porque a mulher que tem ansiedade, ela se cobra muito. Eu sei, gente, porque eu já tive altas crises de ansiedade, né? E eu trabalho com mulheres ansiosas, né? Full time. Meu trabalho é esse aqui, não só aqui na rede social, mas também no consultório, né? Então, a mulher que ela tem ansiedade, ela se cobra muito. Ela nunca tá satisfeita com quem ela é, onde ela chegou, né? Por mais que ela faça, por mais que as outras pessoas elogiem, né? Nunca é suficiente, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Quando a gente fala de elogio, é aquela coisa. Às vezes as outras pessoas te elogiam e não nutre, né? Não alimenta. Mas é diferente quando você percebe que você arrasou ali numa coisa, né? É diferente, não é? Quando você sente que, nossa, arrasei isso daqui, né? Nossa, foi show isso que eu fiz, né? Entreguei um trabalho às vezes na faculdade, fiz uma apresentação, né? E você realmente sentir que você fez um trabalho legal, que você fez uma boa entrega, é completamente diferente, alimenta muito mais do que elogios externos, né? Quantas vezes você fica atrás de elogio dos outros e você recebe e não te alimenta? Daqui a pouco você tá atrás de mais elogios, né? Não alimenta. O que alimenta, o alimento da alma, o verdadeiro alimento da alma, né? Ele vem quando você enxerga a beleza naquilo que você faz. Você enxerga o valor naquilo que você entrega. Não é o outro te enxergar esse valor, né? Então, você enxergar esse valor é o que é mais importante, é o que nutre, é o que faz você se sentir segura, de fato, né? E não ficar dependente do aplauso, do carinho, da atenção, da aprovação, da motivação, do encorajamento do outro. E a mulher que tem ansiedade, normalmente ela se cobra muito, né? Ela nunca tá satisfeita com o que ela tem, né? Uma sensação de insatisfação, né? A gente entra aqui nas redes sociais e aí a sua vida tá tudo bem, né? Muitas vezes você tá com a tua vida bem, você tá pagando as tuas contas, às vezes não tá dando para guardar um dinheiro, mas você tá conseguindo pagar as tuas contas, você conseguiu, sei lá, comprar o celular que você estava querendo, parcelado, mas deu certo, você comprou, né? Tá tudo bem na tua vida, você tá trabalhando, você tá ganhando teu dinheiro, você tá se desenvolvendo, né? Mas aí você pega e entra no Instagram e você vê a vida das outras pessoas, e aí você começa a ver aquela tua amiga lá em Paris, né? Almoçando com o boy maravilhoso e você nem tava sentindo falta de ninguém, né? Você tava bem com você e tal. E aí você começa, ai gente, mas será que eu não tinha que estar no relacionamento? Ai meu Deus do céu, mas será que eu não tinha que estar viajando pelo mundo e eu tô aqui? Aí você começa a se questionar se a sua vida tá errado. Se a sua vida tá errada. Você começa a se questionar, né? A ficar insatisfeita com a sua vida. Por quê? Porque você começa a olhar para a vida do outro. Você começa a se perder no que é importante para as outras pessoas. E você começa a pensar, será que isso não seria interessante para mim? Quer dizer, você perde completamente o contato com a sua essência. E presta mais atenção nos valores dos outros, ao invés de estar conectada com os seus próprios valores. E nesse momento a gente se desconecta. E aí nesse momento a gente se acha errada, a gente vai para comparação, se acha inadequada, aumentando ainda mais a insegurança e consequentemente aumentando ainda mais os sintomas de ansiedade. Manuel tá falando, chegou no ponto que eu me sinto assim, dessa comparação, né, Manuel?
Da gente se sentir inadequado o tempo todo, porque a gente fica olhando para a vida dos outros, né? A vida do outro, ele tá fazendo isso, nossa, olha, essa pessoa escreveu um livro, né? Será que eu não deveria também estar focando para escrever um livro? Mas não, você tá focando para fazer, sei lá, montando um negócio, e aí você acha que, nossa, será que eu não tinha que estar escrevendo um livro? Mas espera um pouco, e você, o que você quer? Né? A gente vai indo pela cabeça, pelas motivações das outras pessoas e se perde da nossa essência. Então a gente vive insatisfeita. Né? Parece que nada que a gente faz está bom. Né? Por quê? Porque a gente não aprendeu a celebrar as nossas pequenas vitórias. A gente não aprendeu a aplaudir os nossos pequenos avanços. Né? Precisa ser muita coisa, conseguir muita coisa para você poder se reconhecer. E nem assim, né, amor? Vamos combinar aqui, né? Nem assim você não se reconhece. Né? Então a gente não aprendeu. Por quê? Porque os nossos pais não fizeram isso com a gente. Os adultos que nos criaram não fizeram isso com a gente. Quando a gente avançava, quando a gente aprendia, quando a gente se desenvolvia. Então a gente não sabe fazer a mesma coisa. Então a gente se exige. A gente está sempre insatisfeita. Né? Ao invés de se olhar no espelho e falar, nossa, que legal. Né? Vou fazer um balanço aqui da minha vida. Olha, eu já consegui isso e isso. Já cheguei nesse lugar. Ah, mas eu namorei com fulano não sei quanto tempo, não deu certo, foi uma perda de tempo na minha vida. Ah, é porque eu fiz uma faculdade, eu não segui aquele curso, foi uma perda de tempo na minha vida, porque eu faço tudo errado, porque eu faço as piores escolhas, porque eu nunca levo pra frente tudo que eu começo e tal, não sei o que. Crítica, né? Só isso que você sabe fazer. Aí vai se achar péssima mesmo, né? Vai se achar péssimo. Ao invés de você abraçar a sua história. Né? Tá, me relacionei com aquela comediante lá e tal, me relacionei. Não deu certo? Não deu certo. Mas o que eu aprendi nesse relacionamento? O quanto eu cresci nessa relação? O quanto eu amadureci? Ah, levei porrada? Várias porradas da vida. Mas foram elas que fizeram eu enxergar, eu ficar esperta, eu amadurecer. Né? A vida me empurrando a desenvolver habilidades, aprender a me impor, a aprender a dizer não, aprender a amar, aprender a me colocar na vulnerabilidade. É isso que o relacionamento ensina pra gente, entre tantas outras coisas, né? Então a gente enxergar, ter esses olhos, né? Mas esses olhos que eu tô dizendo aqui não é da menininha, da dinâmica da menininha. Esses olhos são os olhos da mulher, da grande sábia, que já acessou uma dinâmica mais madura internamente. Porque essa mulher, ela nunca perde, ela sempre ganha em todas as situações. Ela sempre consegue enxergar o que a vida quis lhe ensinar naquela situação. Enquanto todo mundo, né, as pessoas, a maioria das pessoas só conseguem enxergar o raso, a mulher que já amadureceu psicologicamente, ela consegue enxergar o que a vida está pedindo dela naquele momento. O que a vida está me pedindo agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso desenvolver? Qual que é o salto interno que eu preciso dar? É um medo que eu preciso enfrentar? É uma insegurança? É uma sensação de incapacidade que eu preciso enfrentar para poder arrumar um outro emprego, para poder empreender, para poder começar uma faculdade, um curso? O que eu preciso melhorar? O que a vida está me pedindo com essa situação que está me acontecendo? Então, a mulher que tem uma dinâmica mais sábia, ela enxerga além daquilo que a menininha enxerga. Ela tem um olhar mais profundo para as coisas, uma análise
mais profunda para as situações. Enquanto a menininha só enxerga o abandono. Ele me abandonou. Ele me traiu. Porque ela é uma presta. Daí vai atrás da outra, dá na cara da outra. Gente, ao invés de você ficar perdendo energia, colocando a culpa nos outros, vai se fortalecer, vai olhar para você. Porque senão, esse relacionamento vai passar, vai entrar em outro, você vai estar insegura, vai acontecer a mesma coisa. Vanessa, foi obrigada por se afastar de algumas pessoas, foi obrigada a me afastar de algumas pessoas para conseguir entender. É exatamente isso, Vanessa. Que bom que você conseguiu se afastar. Que bom que você conseguiu se afastar. Né? Para você conseguir entender isso. Porque muitas vezes a gente não consegue se afastar. Né? A gente fica numa dinâmica de dependência emocional das pessoas. Né? Mas que bom que você conseguiu se afastar. E quando a gente consegue se afastar, né? A gente está atuando com a grande sábia. Né? Foi essa grande sábia interna que te tirou de certos contextos. Por mais difícil que seja. Né? Às vezes a gente está acostumado com as pessoas, com os amigos, com o grupo social, né? A gente está acostumado. E aí, para a gente conseguir sair, se retirar disso, às vezes é doloroso mesmo, mas necessário. E quando a gente consegue ouvir a grande sábia interna, a gente segue. Por mais que a menininha birrenta esteja falando, não quero continuar, porque é legal, porque eu gosto, porque eu tô acostumada, porque eu recebo ali uns biscoitinhos e uns carinhos, né? Mas no fundo, você sabe que não tá te fazendo bem aquela turma. Aquele ambiente, aquele trabalho, aquele relacionamento. E aí a grande sábia vem na sua mente e te mostra e te direciona. Né? Não é aqui que eu tenho que ficar. Eu tenho que ir para um outro lugar. E aí a gente entrou nesse conflito, né? Fico ou vou embora? Né? Fico aqui com esse povo que eu sei que é tóxico, que me faz mal, ou eu vou embora? Né? Então a gente precisa fortalecer essa grande sábia. A Luana aqui falando, verdade, né, Luana? Mari, boa noite, bem-vinda! Mensagens motivacional, bem-vinda, bem-vindo, Thaís Alves. Boa noite, boa noite. Né? Então, a gente acaba entrando nisso, né, mulherada? Né? A gente acaba entrando nessa dinâmica de dependência emocional das outras pessoas. E aí a gente entra nesse conflito, eu fico ou eu vou embora? Né? E quando a mulher ela já virou essa chave da menininha para a mulher, para a grande sábia, para essa mulher mais madura, ela consegue enxergar além das situações. Ela não enxerga só o abandono do outro. Ela enxerga o que ela precisa se desenvolver, o que ela precisa fortalecer, o que ela precisa mudar, o para quê. Eu sempre falo aqui, o para quê essa situação está acontecendo na minha vida. Né? Não é por que essa situação está acontecendo. Para quê? Para que eu mude o quê? Para que eu me transforme em quem? Uma mulher mais segura, numa mulher mais madura, numa mulher mais estruturada. E para isso eu vou ter que enfrentar, né, essas minhas sombras, esses meus medos. E aí, voltando, né, a mulher que tem ansiedade, muitas vezes ela é insatisfeita, né, consigo, e ela é insatisfeita também com o outro. Ela espera que o outro vá se transformar. Quantas mulheres não ficam no relacionamento com um sapo fazendo, achando, acreditando que aquele sapo vai virar um príncipe? Né? Então ela espera isso desse companheiro, dessa companheira. Ela exige isso da outra pessoa. Né? Então a pessoa não é meio, né, encostado, não faz as coisas e você tem que ficar empurrando e você tem que ficar motivando. Né? Se você tá fazendo esse papel dentro do teu relacionamento e você vê que a outra pessoa não anda, que a outra pessoa não se mexe, é porque talvez você também esteja projetando essa sua ansiedade dentro da relação. Eu não estou dizendo que a outra pessoa está certa.
Mas eu estou dizendo que o quanto você se incomoda pode ser reflexo da sua ansiedade, porque você se cobra, então você vai projetar também essa cobrança na outra pessoa. Você também vai exigir que a outra pessoa se desenvolva. Você também vai ficar sempre pressionando. Ah, mas será que não tá na hora de você fazer tal coisa, fulano? Ah, mas será que você não tá... Você vai querer controlar a vida do outro, os passos do outro. E às vezes o outro não vai. Por quê? Porque o outro tá fazendo o melhor que ele pode. O outro tá só mostrando quem ele é. E aí a gente, né, sofre porque a outra pessoa não caminha, a outra pessoa não anda, a outra pessoa não se desenvolve. E aí a mulher que tem ansiedade, ela se cobra desse desenvolvimento e cobra o outro. Né? Então nunca nada está bom, nem na vida dela e nem no relacionamento. Né? Então, às vezes essa mulher coloca muitas atividades na agenda, né? Na agenda pessoal e na agenda do relacionamento, né? Para sempre ter coisas para fazer, para esse relacionamento parecer que é agitado, parecer que é legal, parecer que é interessante. Né? Por quê? Porque talvez você não esteja realmente enxergando a outra pessoa como ela é. Com as fraquezas, com as vulnerabilidades e com os limites dele. Por que isso acontece? Porque você não consegue admitir as suas próprias fraquezas e vulnerabilidades. Você não consegue admitir as próprias fraquezas e vulnerabilidades. Em primeiro lugar, antes de fazer isso com o outro. Né? É a mulher salvadora. Que normalmente é o arquétipo da mulher que tem ansiedade, né? Que é a mulher maravilha, a mulher salvadora. Ela não consegue admitir as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. E aí ela exige que o outro também não tenha nem fraqueza e nem vulnerabilidade. Ela se cobra e cobra do outro. Ela controla e controla a sua vida e quer controlar o outro também. E aí, né, gente, é decepção atrás de decepção, vamos combinar. Não é verdade? Decepção atrás de decepção. Porque esperar que a outra pessoa, né, vá fazer aquilo que você quer, né, esperar que a outra pessoa vá atrás do emprego, né, que a outra pessoa se toque que ela tem que fazer um curso para ela melhorar, que ela tem que fazer uma terapia às vezes. Quantas mulheres? Ah, porque eu já falei pro meu namorado que precisa fazer terapia e anos falando e a pessoa não faz. Por quê? Porque tem que partir do outro. Não adianta, porque senão você vai se colocar nesse lugar de mãe dentro do relacionamento. E o outro vai se colocar no lugar de filho. É assim que funciona. Se você se coloca no lugar de mãe, o outro vai se colocar no lugar de filho. Vanusa, é verdade, já passou por isso, Vanusa. Pois é. Quando a gente se coloca nesse lugar, não é? Né? A gente se coloca nesse lugar. Kelinha, boa noite, bem-vinda. De mãe, de controle da relação. O outro, automaticamente ele se coloca no lugar de filho. É algo inconsciente, gente. É automático. Quando você vê o outro, você já tá no papel. Quando você vê o outro, tá no papel. Por quê? Porque você é insegura, você precisa controlar e você vai pro lugar da mãe. Sabe a mãe que fica cuidando do filho, o filho não pode chegar tarde em casa e fica, ó, controlando? É você controlando seu namorado. É você controlando seu marido. E é assim que ele se sente, viu? É assim que ele se sente. E toma cuidado para ele não incorporar o arquétipo do adolescente rebelde. Porque daí ele não vai te atender. Porque daí ele vai fazer pirracinha. Tal qual um adolescente. Por quê? Porque você se colocou no lugar de mãe. Nesse lugar de controle. Né? Você vai para esse lugar de controladora da relação. E o outro percebe. E o outro quer fugir, igual um adolescente rebelde. Não, eu sei, eu faço, eu aconteço, eu que sei da minha vida, você não vai me controlar.
Luana, doando muito e recebendo nada. É a salvadora, Luana. É o arquétipo da salvadora, né? Então eu me dou, eu invisto, eu incentivo, eu motivo para ver se esse sapo virar príncipe, para ver se esse homem, né, amadurece, se ele vira a chave. Então quer dizer, eu carrego esse relacionamento nas minhas costas. Fê, lindona, bem-vinda, boa noite. Camila, Ana Kátia, bem-vindas, boa noite. Né, Luana? É isso, carrega o relacionamento nas costas. Pra ver se o outro amadurece, pra ver se o outro percebe. Fazendo o quê? O papel materno. O papel de mãe. E normalmente, não sei se esse é o caso, mas normalmente esses homens, eles ainda têm um vínculo muito forte com a família de origem. De depender muitas vezes da mãe, da opinião da mãe, do pai. Né? E aí ele entra numa relação com uma mulher que também faz esse papel. Né? Ou às vezes esse homem sentiu falta dessa mãe. Às vezes ele sentiu falta, às vezes ele não teve essa mãe controladora, uma mãe disciplinadora, uma mãe que desse uma atenção, que desse carinho, que cuidasse. E aí ele busca essa mãe aonde? Em você. Então, ou o excesso de mãe nesse homem, ou a falta de mãe, né? Uma coisa ou outra pode fazer com que esse homem busque relações com mulheres controladoras. E se você for uma mulher ansiosa, acredito que você também seja uma mulher controladora. E aí ele se coloca nesse lugar de filho e você se coloca nesse lugar de mãe. E aí, mulherada, é aquilo que a gente sempre vê aqui, né, na internet, né? Ninguém transa com mãe, né? Não tem tesão com mãe. Aí a gente abre a porta da vida sexual. Que quando a gente entra nessa dinâmica, né, dessa mulher que vira mãe do cara no relacionamento, ou da mulher no relacionamento, a gente vê a vida sexual indo por água abaixo. De uma forma inconsciente, porque você percebe na constelação familiar, digamos assim, nesse sistema familiar, que aquele homem não está para aquela mulher não está para aquele homem. Eles estão vivendo uma relação diferente. E aí não tem tesão, e aí não tem interesse. E aí esse homem se desconecta dessa mulher sexualmente. Por quê? Porque essa mulher está ali fazendo o papel de mãe, fazendo o papel controlador nessa relação. Por quê? Porque ela não se sente segura. Ela precisa controlar. Né? Ela precisa estar ali de olho em todos os passos do outro. Porque ela não se acha boa o suficiente para deixar o outro embora e saber que o outro vai voltar. Né? Luana, aconteceu comigo. Pois é, Luana. Né? Então é muito isso, né? É essa falta dessa segurança interna que a gente não tem, que faz com que a gente desenvolva ansiedade, desenvolva todas essas inseguranças dentro das nossas relações, né? E que muitas vezes, para compensar essa insegurança, a gente acaba indo para essa dinâmica do controle. E não só a dinâmica do controle, né, mulherada? A gente acaba desenvolvendo a ansiedade. Então, o meu trabalho aqui com vocês é esse, né? É te mostrar, é te ensinar aquilo que, infelizmente, não ensinam na escola, né? As nossas mães não tinham esse conhecimento. E o meu trabalho aqui é te trazer isso, te trazer esse conhecimento que você pode, sim, virar uma chave na sua mente. Virar a chave da menininha, né, para você se transformar nessa mulher, né, nessa grande sábia, né? Quando eu falo da grande sábia, eu tô falando de um arquétipo que existe na nossa psique, que nós temos acesso, mas enquanto nós não sabemos dele, a gente não tem como acessar. Sabe aquela coisa? Sabe aqueles direitos que às vezes você tem,
que você não consegue receber, às vezes, um dinheiro, alguma coisa, porque você nem sabe que você tem aquele direito. Enquanto você não tem consciência, você não consegue acessar. E o meu trabalho aqui é esse, é te mostrar que você tem sim uma grande sábia dentro de você, que chegou o tempo e que às vezes até já passou do tempo de você largar, de você se desapegar dessa dinâmica infantil, da menininha que precisa da opinião dos outros, da menininha que se enxerga através do olhar das outras pessoas, que se acha uma errada, uma inadequada, porque as outras pessoas um dia disseram para ela que ela era errada, que ela era inadequada. Então ela continua se enxergando dessa maneira. Então eu vim aqui, e meu trabalho aqui é esse, para te mostrar que não, que você tem e deve largar essa dinâmica, que você precisa entrar em contato, né, com a sua alma, com a sua bússola interna, que nunca foi te apresentada. O que foi te apresentado é, né, observe as outras pessoas, seja igual a todo mundo, faça o que as outras pessoas esperam de você para você ganhar carinho, amor e aprovação. Foi isso que foi ensinado. Só que essa dinâmica adoece, traz insegurança, né, te impede, te limita. Limita você de avançar, você de progredir, de crescer profissionalmente, de ganhar mais dinheiro, de ter relacionamento, construir relacionamentos saudáveis. Porque são crenças limitantes, dinâmicas disfuncionais da nossa mente. Né? Então, meu trabalho aqui é esse, te ajudar, te ensinar, clarear para você que você pode e deve, que já passou da hora de você largar essa dinâmica da menininha e começar a se enxergar através dos seus próprios olhos, porque não tem ninguém nesse mundo melhor para saber o que é bom para sua vida do que você mesma. Só você esteve do seu lado desde o momento do teu nascimento até hoje, ninguém mais esteve. Nem a sua mãe, nem a pessoa que você mais ama no mundo. Só você esteve do seu lado. Então é só você que é capaz de definir o que é bom para você ou não. Ninguém mais é capaz. Né? Então a partir do momento que a gente entende isso, que a gente enxerga, que a gente toma posse, acabou. Acabou. A gente vira essa chave dessa dinâmica da criança que precisa da opinião, do olhar, da avaliação, do direcionamento da outra pessoa e toma posse dessa dinâmica de não, eu preciso me consultar a minha bússola, consultar a minha alma, o que eu quero, o que faz sentido para mim, porque o que faz sentido para mim às vezes não faz sentido para o outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, não, outra pessoa gosta de tal coisa. Tá bom, faz parte do que ela viveu, de onde ela passou. Né? Gente, até se a gente for olhar culturalmente, né? Tem lugares que as pessoas comem arroz e feijão, tem lugares que as pessoas não comem arroz e feijão. É cultural. Então, a gente compreender essas diferenças, a gente aceitar a individualidade do outro, é aceitar a nossa individualidade, respeitar a nossa. Né? Então, o meu trabalho aqui é esse. Luana, obrigada, Luana, obrigada. Fico feliz que talvez esteja fazendo sentido aí o que eu tô trazendo, né? É isso. A gente virar essa chave, né? Então o meu trabalho aqui é esse, mulherada. É fazer você abrir os olhos, né? Você realmente escolher. Eu quero virar essa chave, né? E perceber o que precisa ser feito em primeiro lugar, né? Mulherada, últimos recadinhos do dia. Não sei se vocês viram, hoje eu postei um evento maravilhoso que vai acontecer no dia 11/6, no mês que vem. Vai acontecer um evento presencial. Normalmente eu faço eventos aqui online, né? Aqui nas minhas redes sociais, aqui no Instagram principalmente. Mas no dia 11/6 a gente vai acontecer um evento presencial aqui em Sorocaba, em São Paulo, né? Eu sei que muitas das minhas seguidoras não são aqui da região, né? Mas quem for aqui da região e puder comparecer, venha. Vai ser um círculo de mulheres
em que a gente vai trabalhar o desapego, né, mulherada, que é tão necessário, né? A gente, depois que a gente enxerga aquilo que a gente precisa mudar, aí a gente desapega disso, né? E nesse dia a gente vai reunir mulheres, eu e mais 2 terapeutas, nós vamos conduzir um círculo de mulheres para que a gente consiga desapegar de crenças, amizades, relacionamentos, medos, tudo aquilo que te impede de avançar. Então nesse encontro a gente vai tomar consciência das nossas limitações, dos nossos medos, e aí sim a gente vai te conduzir numa jornada de um dia inteiro comigo, com a terapeuta Maísa Sena e com a professora Andréa Rocha, onde a gente vai te conduzir nessa jornada para que você consiga realmente queimar, transmutar, né, mudar tudo aquilo que você está sentindo que precisa nesse momento, né? Então vai ser digamos assim, né, um ritual de desapego, né? Quando a gente fala de círculos de mulheres, a gente sempre fala de rituais, e rituais são importantíssimos para a nossa psique, né? Ritos de passagem, né? Por isso que a gente tem o casamento, o batizado, né? A formatura, né? A gente tem também o velório, o enterro, são todos ritos de passagem que são importantíssimos para a nossa psique, né? Para a gente realmente conseguir virar certas chaves, mudar de ciclos na nossa vida interna, assim como acontece na natureza, né? Então, nós vamos conduzir a mulherada nesse rito de passagem. Neste dia do Círculo de Mulheres estaremos, né, sendo regidas pela lua minguante. Então essa data foi escolhida propositalmente para que a gente possa, né, receber a energia da lua minguante neste dia, né, que sim tem o poder de alterar na nossa psique, se a gente estiver em consonância, em harmonia com essas forças, né? Com essas forças da natureza que sim nos atingem a nossa mente, as nossas emoções e a nossa psique, né? Então a gente vai aproveitar também essa força do alô minguante que vai reger esse dia 11/6 no Círculo de Mulheres. Nós teremos várias ferramentas nesse nosso encontro. Nós teremos a mandala terapêutica, que é um mecanismo, né, que é uma ferramenta de arte-terapia que eu trabalho já há muitos anos com as mulheres. Nós teremos a medicina do cacau, guiada pela terapeuta Maísa Sena. Mulherada, a medicina do cacau é algo muito, muito sutil, né? É uma medicina muito sutil, é uma medicina feminina, onde a gente trabalha o chakra cardíaco e a gente consegue ali aprofundar, né, numa conexão mais fina com a nossa alma. Então a terapeuta Maísa Sena, ela vai nos conduzir num ritual de cacau sagrado, né, que é uma bebida milenar, né? É uma bebida que traz um relaxamento, né? E uma conexão mais profunda com o nosso inconsciente. Além disso, nós teremos, né, além da mandala, desse trabalho com arte-terapia, desse trabalho também com o cacau sagrado, nós teremos práticas de yoga com a professora Andréa Rocha. A professora Andréa Rocha está vindo de Israel para cá, para o nosso encontro que vai acontecer no dia 11/6, presencial, né? Então, quem estiver aqui na região de Sorocaba, Itu, quem estiver por aqui, Araçoiaba, venha, o link está na bio, venha participar desse dia, numa roda de mulheres, né? Terá muita dança, terá muitas vivências, né? E nós estaremos juntas aí com esse propósito, desapegar, né? Descobrir primeiro o que a gente precisa soltar, o que a gente precisa deixar morrer na nossa vida, sabe? Que às vezes para nascer o novo, né, a gente precisa deixar morrer primeiro. Você quer se transformar? Você quer ser uma nova mulher? Primeiro você precisa identificar o que tá te limitando e matar o que tá te limitando. E nesse dia a gente vai se reunir juntas, porque, né, quando estamos juntas, a união faz a força. E na psique também acontece a mesma coisa.
Quando a gente trabalha em grupos de mulheres, né, a potência transformadora é muito maior. Por isso que a gente marcou, né, esse nosso encontro no dia 11/6. Então, quem puder, esteja aqui com a gente, vai ser um prazer, vai ser uma grande alegria de conduzir aí nessa jornada. Mulherada, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a participação e desejar a todas aí uma ótima noite, um bom descanso. E estarei aqui na semana que vem, toda quinta-feira, às 19 horas, na nossa live terapia. Um beijo grande, boa noite, mulherada!